Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a nossa lição de número 41 da nossa revista Práticas Bíblicas, né? Então, nós vamos estudar hoje a nossa lição de número 41 com o tema Família e a urgência do equilíbrio, né? Então, o que é o equilíbrio, né? Equilíbrio, né, é a forma que nós temos de lidar, de reagir, né, diante de situações adversas, né? Então, como nós agimos é o ponto de equilíbrio, né? Que nós agimos em situações difíceis. E o autor, ele colocou aqui para nós o texto básico de Gálatas 5, 22 e 23, onde fala dos frutos do Espírito. Então, se nós queremos ter, né, uma vida com equilíbrio, nós devemos buscar na palavra de Deus o que a palavra de Deus nos orienta. Em Gálatas 5, 22 e 23, a palavra de Deus nos diz assim, sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é mansidão, né? É temperança, é domínio próprio, né? É um autocontrole, né? Isso é equilíbrio. Então, o autor aí colocou aqui da importância, né, do equilíbrio, cuidando do corpo, alma e espírito. Então, na introdução, que ele colocou que a Bíblia ensina que o homem foi constituído de uma parte material e outra parte imaterial, né? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, nesse texto que nós vimos que Deus, né, do pó da terra, Deus formou o homem. E Deus soprou em suas narinas, né? E o homem se tornou alma vivente. Então, no nosso texto que nós vimos que nós temos essa parte de matéria, o nosso corpo físico, né? Aqui onde nós vivemos, aqui nessa terra, né? Aqui o autor colocou aqui que é a nossa casa terrestre, o corpo é a casa terrestre, né? Então, nós temos, né, essa parte de matéria que nós vemos. E nós temos uma outra parte que é a alma, é a imaterial, a qual nós não vemos, né? Nós não enxergamos, né? Com os nossos olhos humanos, né? Nós sentimos, né? E aí ele colocou que a alma é a parte imaterial que dá ao corpo vida. É através da alma que se desenvolve a consciência da vida, de si mesmo, a inteligência, a vontade, o intelecto e a personalidade. E ele colocou que a alma pode ser considerada a sede das emoções, trazendo as sensações emotivas, o prazer, a alegria, a tristeza, enfim. O espírito foi dado ao primeiro ser humano, tornando-se a imagem e semelhança de Deus. Através do espírito, este homem relaciona-se com Deus em plena identificação. Então, nós temos o corpo, a matéria, né? Nós temos a alma, que é imaterial, né? E que é a sede, pode ser considerada a sede das nossas emoções, e nós temos o Espírito, né, de Deus, o Espírito que Deus formou o homem, e através desse Espírito nós temos um relacionamento com Deus, nós temos este grande privilégio, essa grande alegria de termos um relacionamento com Deus, onde nós podemos adorá-lo, né, glorificá-lo. Então é muito bom termos essa intimidade, este relacionamento com o nosso Deus. Deus fez o homem para que vivesse em perfeito equilíbrio, corpo, alma e espírito. Então, precisamos, né, ter esse equilíbrio entre corpo, alma e o espírito.
No nosso primeiro ponto da lição, o autor colocou que o equilíbrio espiritual. Então, certamente, as emoções, elas exercem forte influência, né, sobre sobre o indivíduo e suas decisões. Então, as nossas decisões, elas são influenciadas por aquilo que nós sentimos, pelas nossas emoções, né? Mas é através do equilíbrio espiritual que este ser pode manter-se de pé diante de Deus e das circunstâncias adversas, né? Então, através do equilíbrio espiritual, né, nós nos mantemos de pé, firme, né, diante de Deus e diante das situações, né, que nós enfrentamos, as situações adversas. Então, Deus deu através do Espírito Santo um espírito de equilíbrio. Então, através do Espírito Santo de Deus, nós temos esse espírito de equilíbrio. Aquele que vive debaixo da direção do Espírito Santo encontra moderação, temperança, que são virtudes de quem domina seus desejos e as vontades desenfreadas. Então, é através do Espírito Santo de Deus que nós temos esta moderação, essa temperança. O equilíbrio, ele é necessário para lidar e reagir diante de situações de pressão. Então, quando nós enfrentamos situações difíceis, né, nós precisamos ter o equilíbrio, manter o equilíbrio, né, com as nossas reações, com as nossas atitudes. E o equilíbrio, ele trará o domínio da língua, daquilo que nós falamos, né? Como falamos. Então, nós temos o domínio da nossa língua. Nós temos o domínio também dos desejos, daquilo que nós sentimos. Nós temos o domínio também da ira, desse sentimento tão forte, né? E também daquilo que comemos, né? Nós temos também o domínio daquilo que comemos, faz bem para o nosso corpo e outras coisas. No nosso viver diário, né, quando nós buscamos a Deus, nós, né, cada dia mais, não é uma coisa que a pessoa busca, né, eu orei ano passado e não preciso mais, não, é todos os dias, né, as situações que nós enfrentamos, né, são sempre, né, então nós precisamos, como a palavra de Deus nos diz, né, orar sem cessar. Então nós precisamos estar o tempo todo, né, colocando diante de Deus, buscando a Deus orientação, direção, sabedoria, para que nós possamos enfrentar as situações adversas com equilíbrio, né? Que Deus nos abençoe, né, nesse sentido. No nosso ponto 2, nós vamos falar sobre o equilíbrio físico do nosso corpo, da matéria. Então, nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, ele é morada de Deus. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada de Deus, nós precisamos de ter zelo por ele, de ter cuidado. E aqui o autor colocou aqui na nossa lição que especialistas afirmam que é possível prevenir as doenças do coração, reduzindo fatores de risco como a obesidade, o diabetes, o estresse, a hipertensão e os níveis altos de colesterol. Cuidar do corpo é questão de bom senso, de zelo, né? Então, especialistas dizem, né, que se nós cuidarmos do corpo, nós podemos prevenir doenças. Então, isso é muito importante. Então, é questão de zelo, nós precisamos de zelar e de cuidar do nosso corpo. Porque quando Cristo voltar, né, este corpo será transformado e o cristão receberá a herança guardada nos céus. Então, quando Cristo voltar, o nosso corpo será transformado, né? Então, nós precisamos de cuidar dele com zelo. E é preciso oferecer, né, o corpo em sacrifício santo e agradável a Deus em culto, de acordo com Romanos 12, 1 e 2, né? É necessário consagrar o corpo em santidade a Deus. Então, que nós possamos consagrar o nosso corpo em santidade a Deus, viver, né, para honrar e glorificar o nosso Deus. No nosso terceiro ponto e último, né, fala do equilíbrio emocional, das nossas emoções, dos nossos sentimentos.
E o autor colocou aqui que a família ela precisa crescer com as dificuldades. Então, nós sabemos que as dificuldades, né, elas são refletidas na família. Por quê? Porque nós vivemos muito com os nossos familiares, nós os conhecemos bem. Então, quando um familiar da gente chega feliz, cantando, né, a gente sabe que algo bom aconteceu, nós ficamos felizes juntos. Mas quando chega, né, triste, calado, né, como nós conhecemos bem, nós percebemos que algo, né, aconteceu, né, que a pessoa não está muito bem. Então, como que nós devemos agir, né? Então, nós devemos agir com amor, né, com respeito, procurar saber o que está acontecendo. Se a gente puder fazer alguma coisa para ajudar, nós devemos ajudá-lo. Devemos orar juntos, né? Buscar a direção do nosso Deus, porque aqui na nossa lição, né, o autor colocou aqui que importa que todos saibam que Deus tem um cuidado individual, pessoal, e Ele é soberano, capaz de mudar e moldar o coração em cada situação. Então, o nosso Deus é o Deus impossível. Então, seja qual for a dificuldade, né? Se nós colocamos, se nós nos unimos ali com a nossa família em oração e buscando a direção, né? Deus, com certeza, Ele vai nos dar sabedoria, vai nos orientar, né, de como enfrentar a situação com equilíbrio. E também ele colocou aqui que cada um tem um limite, tem um ponto de maturidade específico. Nem todos têm a mesma reação diante das situações, né? Então, cada pessoa ela reage de um jeito diante de algum problema, de alguma dificuldade. Mas nós devemos, né, procurar ajuda se houver necessidade, né? O autor colocou aqui, né? Não se exclui, logicamente, o apoio de profissionais de saúde especializado. E, né, então, se houver necessidade de procurar um profissional da saúde, devemos procurá-lo, né? E com a bênção, com a direção de Deus, né, aquela situação será, né, enfrentada, né, de acordo com os propósitos e com a vontade de Deus, né? Que Deus nos dá força, que Deus nos dá sabedoria, né, para vivermos essas dificuldades que enfrentamos, né? Nas nossas considerações finais, o autor colocou que a família carece urgentemente de equilíbrio. O afastamento de Deus e a forma de vida independente dele geraram uma natureza humana caída e desequilibrada pelo pecado, afetando o corpo, a alma e o espírito, né? E por isso este ser criado à imagem e semelhança de Deus tornou-se incapaz de trazer de volta o seu estado original de retidão e equilíbrio. Cristo é o grande reconciliador, 1 Timóteo 2,5. Necessário é retornar a Cristo o compromisso com a pureza da alma, do espírito e do corpo. Ele é a fonte de vida e do equilíbrio na relação com Deus. O ponto de partida para uma vida de equilíbrio é escolher o caminho da vida, da certeza que Deus é soberano, criador e conhecedor da necessidade do homem. Deus dá vida ao que o busca em arrependimento e fé. E através da nova natureza em Cristo, e assim com novas posturas assumidas, será possível sair do desequilíbrio, né? Que Deus nos abençoe, né? Que Deus esteja cada dia nos abençoando, né? Nos dando um espírito de equilíbrio, que nós possamos enfrentar, né, as dificuldades, né, as situações adversas com equilíbrio. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.